Meus irmãos, é com muito temor e tremor que nós subimos aqui nesse púlpito para falar das coisas de Deus. Mas nós confiamos não em nós. Eu não confio não em mim, não no meu braço, não no meu poder, não na minha força, não na minha capacidade. Mas a minha confiança é no Senhor. A nossa confiança é em Deus, é na graça do Senhor, na misericórdia dele, na compaixão dele. O Senhor fala com cada um de nós, apesar de nós. Que o Senhor faça isso novamente nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 45. Isaías 45. A partir do versículo 18. Isaías 45, a partir do versículo 18. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, concentrados, para que nós possamos entender. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Versículo 20: reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, santo, poderoso, digno de honra, glória, louvor e majestade, nós exaltamos ao Senhor mais uma vez nesta noite, agradecendo a Ti por Tua bondade sobre cada um de nós. Nós estamos aqui, ó Senhor, reunidos em Teu nome, cultuando a Ti, porque o Senhor
graciosamente agiu em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, porque o Senhor nos conduziu até aqui nesta noite. Ó Deus, nós clamamos confiados no Senhor, que o Senhor fale a cada um de nós, fale aos nossos corações, meu Deus. Ó Deus, não porque nós somos bons, muito pelo contrário, porque nós somos miseráveis pecadores, porque nós somos maus, porque nós somos extremamente necessitados que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie através da Tua Palavra, por meio da Tua Palavra. Ó Deus, fale aos nossos corações, que a Tua Palavra penetre em nós e que nós aguardemos ao Senhor, para que nós possamos praticá-la. Meu Deus, abençoa cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, no texto que nós lemos, Isaías 45, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é o único Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O versículo 19 fala: não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busque-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Então, o Senhor falando com o povo de Israel no livro de Isaías, aqui em Isaías. Deus, naquela época eles criam que existia um Deus que falava as claras, outro Deus que falava as escuras, mas Deus diz: eu sou o único Deus, eu sou Deus que formou a terra, fui eu que fiz todas as coisas, fui eu que estabeleceu os céus, não para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, meus irmãos, o Senhor vai dizer que não existe outro além dele. Ele disse que não falou em segredo, não falou em oculto, nem em lugares escuros da terra, mas ele diz que falou claramente. No versículo deixa eu me localizar aqui. No versículo 20, o Senhor continua dizendo: reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações, não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Nesse momento aqui da história, o Senhor estava falando ao povo de Israel, e o Senhor diz ao povo, e ele diz que usaria Ciro, que era um rei pagão, que era alguém que não temia a Deus, que não fazia a vontade de Deus, mas o Senhor mostra que Ele é Deus, que Ele é o único Deus, que Ele pode fazer, e Ele pode usar alguém ou qualquer um que Ele quiser. E o Senhor vai usar Ciro para libertar o povo de Israel, que era o seu povo, do cativeiro babilônico. Então, Deus mostra que Ele é Deus, que não há outro Deus, que quem ia libertar Israel, quem ia tirar Israel, o seu povo, do cativeiro babilônico, não era Ciro com o poder do seu braço, não eram os deuses daquela região que os pagãos adoravam, mas ele diz que Ele faria isso. No versículo 21 diz: declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador, não há
além de mim. Versículo 22, Deus diz: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Na versão Almeida e atualizada, versículo 22 diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Naquela época, as pessoas olhavam para alguns deuses com D minúsculo, deuses com D minúsculo. Por quê? A Bíblia vai falando e vai relatando muitas coisas e nos ensinando, e quando chega para falar de algum Deus que não é o Deus verdadeiro, o Deus supremo, o Deus que criou os céus e a terra, a Bíblia fala naquele Deus com D minúsculo, dizendo, mostrando que não é Deus. Então, aquele povo adorava muitos deuses, olhava para muitos deuses, para muitas coisas que não era o Deus verdadeiro, que não era o Deus do céu, que não era esse Deus que Ele próprio vai dizer, quando no versículo 22 ele diz: voltem-se para mim e sejam salvos, ou olhai para mim e sede salvos. Ainda hoje, as pessoas olham para muitas coisas que não são Deus. As pessoas voltam o seu olhar para muitas coisas, para muitas divindades, para muitas pessoas que não são Deus. Nós olhamos para muitas coisas que não são Deus, que não agradam a Deus. Nós, com muita facilidade, enchemos os nossos olhos e ficamos impressionados com muitas coisas que até desagradam ao Senhor. Às vezes é algo que é criação de Deus, mas nós olhamos com um olhar que não era para ser assim. Um olhar de exaltação, de adoração, um olhar de querer engrandecer isto ou aquilo, esta ou aquela pessoa, este ou aquele lugar. Nós temos que pensar sobre isso. Por quê? Porque nós damos muita glória, muito louvor, muita adoração, muita exaltação àquilo que não é Deus, àqueles que não são Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque assim como naquela época o povo pagão, muitas vezes o próprio povo de Israel desviava o seu olhar do Deus supremo e olhava para outras coisas, para outras pessoas, para outras divindades, para imagens, e adorava, e rendia glória, e dava graças. Mas Deus, Ele diz: eu sou o único Deus, o único Deus. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é o único Deus e o verdadeiro Deus. Então, por quantas vezes nós, ao longo das nossas vidas, temos olhado para uma imagem, nos prostrado diante dela, fazendo orações e clamores, pedindo livramentos e bênçãos? É um erro muito grande. Quantas vezes nós nos esforçamos e damos muito de nós, correndo atrás de muitas coisas, correndo atrás de muitas coisas que podem até não ser pecados, podem ser bênçãos de Deus, porém nós transformamos elas em pecados para nós, em coisas pecaminosas. Como por exemplo, eu quero ter um carrão, por exemplo, e eu vou suar sangue, eu vou correr atrás daquilo, eu vou dar tudo de mim, eu vou pelejar e vou fazer de tudo para ter aquilo, de uma forma que eu acabo dando muito de mim para aquela coisa, para aquele carro. É como se aquilo se tornasse um ídolo para mim, é como se aquilo fosse o meu Deus naquele momento.
Eu estou dando muito de mim para aquela coisa. É um emprego, eu quero um emprego melhor, um emprego bom, eu quero um emprego legal, eu vou dar tudo de mim para alcançar aquele emprego e eu me esqueço de Deus. Coloco Deus e diz: peraí Deus, dá licença aqui um pouquinho Deus, eu preciso alcançar isso aqui, eu preciso correr atrás disso aqui. Quantas vezes eu e você colocamos um filho acima de Deus? Quantas vezes eu e você colocamos o pai acima de Deus? Colocamos a mãe acima de Deus, colocamos o cônjuge acima de Deus, dando muito de nós para aquilo ali. São coisas que não são pecados, mas se tornam para nós, se tornam ídolos para nós. Então nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar que existe um Deus que está no céu e que nós precisamos dar tudo de nós para o Senhor, que nós precisamos nos esforçar mais para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para servir ao Senhor. Às vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Eu tenho falado com Deus, mas Deus não tem me ouvido. Eu tenho pedido tanto a Deus para que eu alcance isso, para que eu alcance aquilo, para que eu alcance esta ou aquela bênção. Muitas vezes Deus está nos ouvindo. O grande problema é que em nós falta obediência. Quantas vezes nós clamamos a Deus: Senhor, me livra deste pecado, me ajuda com este pecado. Não é que Deus não quer que você abandone aquele pecado, é você, sou eu, que não temos sido obedientes ao Senhor. Quantas vezes na história bíblica, quantas vezes nós lemos na nossa leitura bíblica, na leitura contínua, Deus sendo misericordioso com o povo de Israel, graciosíssimo, agindo com amor, com compaixão, e o povo de Israel continuando a ser desobediente ao Senhor, continuando a fazer o contrário daquilo que Deus disse. Então o problema não estava em Deus, o problema estava no povo, na desobediência do povo. Então nós precisamos parar e pensar, analisar as nossas vidas diante de Deus. Sabe por quê? Porque do irmão fulano e do irmão ciclano eu posso esconder, do presidente da igreja, do pastor e do vice-moderador eu posso esconder. Não que fique escondido para sempre, mas é possível esconder e burlar e dar um jeitinho. Só que quando nós lembramos de Deus, os olhos de Deus permeiam toda a terra. A Bíblia diz que Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe tudo, e Ele está em todos os lugares. De que adianta eu tentar esconder os meus pecados, as minhas práticas errôneas, do pastor da igreja, do irmão, do diácono? Não adianta. Nós não estamos enganando nem a nós mesmos. Imagine aos outros, imagine a Deus. Nós precisamos rogar ao Senhor, rogar ao Espírito Santo de Deus, que age em nossos corações com graça, com compaixão, com longanimidade. Não que o Senhor não tenha agido, porque Ele tem agido, é por isso que nós estamos aqui. Mas nós precisamos rogar ao Senhor que nos ajude a ser obedientes a Ele, obedientes à Sua palavra, ao Seu Evangelho. Quantas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus, quantas vezes nós temos ouvido o Evangelho, quantas vezes nós temos lido a Bíblia. Deus tem nos falado de várias maneiras, através das pregações, através da leitura bíblica em particular. Deus tem nos falado, nos orientado, mas eu tenho sido obediente? Você tem sido obediente? Nós precisamos pensar sobre isso e fazer uma autoanálise. Não sou eu que vou analisar você e dizer que você está certo ou que você está errado. É você que precisa fazer isso. Sabe por quê?
porque é a Deus que você vai dar contas um dia, é a Deus que eu vou dar contas um dia. Nós precisamos nos atentar para essas coisas. A palavra de Deus diz: olhai para Deus e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, não existe outro Deus, não existe outra pessoa, não existe outra saída, não existe outro alguém, outro lugar, não existe. A nossa esperança está em Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos, nas nossas lutas diárias, nos esforçar com muita, pensando em Deus e suplicando ao Senhor muito mais do que nós temos feito, meus irmãos. Porque nós precisamos da ajuda de Deus para que nós possamos abandonar os nossos pecados. Nós precisamos nos esforçar. Por quê? Porque tem uma parte que nos cabe. Quando nós mentimos, sou eu que estou mentindo. Quando eu desobedeço a Deus, quando eu falo mal das pessoas, sou eu que estou falando. Então eu tenho que lutar contra os meus pecados. Eu tenho que fechar a minha boca. Eu tenho que pôr guardas na minha língua. Nós precisamos lutar contra os nossos pecados. Nós precisamos ter atitude, orando e obedecendo a Deus. No versículo 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo. Versículo 23, eu vou ler na versão dos irmãos: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás diante de mim. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel. Nele se gloriará. Então, o Senhor é aquele que proclama a verdade. E Deus nos chama a nos congregar, a ir até Ele, a nos achegar a Ele. Deus diz que nada sabem aqueles que carregam imagens. Deus diz que aqueles que carregam as suas imagens, eles fazem súplicas a um Deus que não pode salvar, diferente do Senhor. O Senhor, Deus de Israel, é aquele que tem todo o poder e a autoridade para salvar. Foi Ele que planejou e traçou o plano da salvação desde antes de tudo existir. Foi o Senhor. Então, Ele que planejou a salvação para nós. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida, diz o apóstolo Paulo. Foi Deus, foi Ele que traçou o plano eterno de salvação. Jesus veio, morreu na cruz para nos representar diante de Deus. Nós precisamos ter Jesus como nosso justo juiz, assim como Ele é o justo juiz de toda a terra. E se nós estivermos em Jesus, nós seremos justificados. Então nós precisamos entender que só existe um Deus que pode salvar, é o Deus que criou os céus e a terra. Só existe este, que é Jesus Cristo. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz a palavra de Deus. Então não há outro Deus que seja justo e salvador como o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e nós seremos salvos. Nós seremos salvos, meus irmãos, não é pelos nossos méritos,
Se fosse pelos nossos méritos, nós nos perderíamos. É porque eu vou ser um bom cidadão e Deus vai me salvar. Não. É porque eu vou fazer tudo certinho e Deus vai me salvar. Não. É porque eu vou respeitar todas as pessoas, eu vou ser um homem bom, uma mulher boa, eu vou ser alguém exemplar no meio da sociedade, eu vou ser salvo. Não. Se não for por Deus, se não for por Jesus, ninguém poderá ser salvo. Não é pelos nossos méritos. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Então nós precisamos olhar para Deus e nós seremos salvos. Precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e nós seremos salvos. A Bíblia diz, o Senhor diz: a minha palavra não tornará atrás. Então o Senhor não torna a sua palavra atrás, Ele não volta. Versículo 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Então o Senhor não volta atrás com a sua palavra. E Ele diz que existe um grande tribunal. O Senhor fala no versículo 23: diante de mim, final do versículo 23, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então existe um grande tribunal, um grande julgamento que cada pessoa, cada um de nós vai estar um dia, e Deus vai julgar a cada um conforme tudo que fez. Deus julgará cada um de nós, e nós precisamos estar apresentáveis diante de Deus. Nós precisamos ter Jesus Cristo. Nós precisamos que Jesus seja o nosso representante diante do Senhor, o nosso advogado. A palavra diz, versículo 24: de mim se dirá tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos que se irritam contra Ele. Então, toda língua vai confessar a Deus um dia. Todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Toda língua vai confessar diante dele. Então todos vão confessar diante do Senhor. Nós precisamos confessar Jesus Cristo aqui. É a nossa chance, é a nossa grande chance e oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de fazermos isso, de reconhecermos que nós somos maus, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos entender e confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Se nós não fizermos isso aqui, se você não fizer isso aqui, você vai fazer um dia, mas naquele grande dia todos vão confessar, porém alguns serão condenados e outros justificados. Então a nossa grande chance é hoje, é aqui, é agora. Deus nos dá essa grande oportunidade. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não sabemos até quando nós iremos estar por aqui, até quando nós iremos andar nesta terra. Então nós precisamos voltar para Deus hoje, aqui, agora. Não deixemos para depois. Tem um hino que diz: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então o Senhor, muitos serão envergonhados naquele grande dia, outros justificados pelo próprio Jesus, e nele muitos se gloriarão. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, o texto nos diz que o povo de Israel seria salvo e receberia glória. Nós somos povo de Deus a partir do momento que nós nos voltamos para Deus, que nós voltamos o nosso olhar para o Senhor. Nós precisamos deixar de olhar para tudo aquilo que consome muito de nós aqui nesta vida, e consome mais do que nós devemos dar, porque essas coisas se tornam ídolos para nós. Seja o que for, seja quem for, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos focar no Senhor.
No grande dia, aqueles que estão com o Senhor, que olharam para Deus, já estão salvos e serão salvos eternamente naquele grande dia. Estarão com o Senhor para sempre, morarão com o Senhor eternamente. Então, meus irmãos, o inferno, ele existe, ele é real. Existe e é real. E o ruim do inferno não é porque ele se chama inferno. O ruim do inferno é porque Deus não está lá. Porque Deus não vai estar presente ali com a sua graça, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua glória. O céu, ele só é céu porque Deus estará ali, porque nós estaremos com Deus. E a Bíblia diz que lá não vai ter sol, porque a glória de Deus vai iluminar a tudo e a todos. Então, aonde quer que Deus estivesse, ali seria o melhor lugar de toda a eternidade, porque o céu ele só vai ser bom porque Deus está ali, porque nós estaremos ali com o Senhor. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus derrame sua graça sobre cada um de nós, cada dia.